de todas as leis aprovadas no Brasil nos últimos 15 anos, 1.871 partiram da iniciativa do Poder Executivo, das quais 1.169 se originaram de projetos de lei e 702 de medidas provisórias. Nesse mesmo período, as leis aprovadas por iniciativa do Poder Legislativo limitaram-se a 970, o que demonstra que o Poder Executivo ultrapassou em muito o Poder Legislativo como indutor de normas jurídicas, gerando uma contradição funcional e criando uma grave situação do ponto de vista democrático e constitucional. Temos aqui as funções legislativas totalmente colocadas num plano secundário, onde o Poder Executivo tem tido muito mais ações, iniciativas de propor leis ao Congresso Nacional do que propriamente iniciativas do Poder Legislativo. Estamos diante de uma situação de assimetria, predominância da apropriação da agenda política feita pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, com o uso, até certo ponto, abusivo dos imensos recursos do poder que dispõe, contrariando frontalmente os princípios constitucionais de harmonia e independência dos poderes. Para não falarmos da cooperação que deveria haver entre os poderes e muito menos da tese de equipotência dos poderes. Senhor presidente Cidinho Santos, senhora senadora, senhores senadores, não negamos o fato de que a sociedade moderna exige rapidez e eficiência na tomada de decisões, o que implica a ampliação da área de atuação do Poder Executivo para atendimento de demandas urgentes e inadiáveis de interesse público. Isso, todavia, não deveria significar o esmagamento nem a diminuição do papel e da missão constitucional do Poder Legislativo em detrimento dos princípios fundamentais do regime democrático. O crescimento desmensurado do Poder Executivo sem um verdadeiro sistema de freios e contrapesos coloca em risco os fundamentos básicos do regime democrático e a revitaliza a independência e a harmonia entre os poderes da República como pilares constitutivos do Estado democrático de direito. O uso pelo Poder Executivo de medidas provisórias, e não é só do atual governo, de todos os governos que usam esse instituto, muitas das quais não preenchem os requisitos constitucionais de urgência e relevância, demonstra claramente sua tendência hegemônica. Daí a necessidade de mecanismos eficazes de controle e contenção para que o Poder Executivo moderno possa cumprir sua missão constitucional sem invadir o campo de atuação dos demais poderes. Sob o pretexto da racionalidade técnica e econômica, o Poder Executivo tem ultrapassado os limites razoáveis da independência harmônica e colaboração entre os poderes, demonstrando o permanente risco de autoritarismo, pois existe uma grande distância entre o que dispõe a Constituição e a realidade política em que vivemos. A hipertrofia do Poder Executivo ultrapassa muitas vezes os limites do razoável e coloca em risco os fundamentos básicos do Estado democrático de direito com os princípios da própria democracia.
Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, apesar da clareza do texto constitucional, ressaltando a harmonia e independência entre os poderes da República, nossa história tem se caracterizado pela hegemonia do Poder Executivo, que geralmente usa e abusa de privilégios em relação aos outros poderes, em virtude de dispor de uma imensa gama de recursos políticos, econômicos e administrativos. Não me refiro especificamente ao Poder Executivo atual, mas me refiro, e nem só o Poder Executivo da União, mas me refiro ao Poder Executivo nos estados, nos municípios, e de há muito mesmo, que assim vem ocorrendo o senador Mozarino Cavalcante. Senador Tomás, só uma licença, por favor. Pois não. Para registrar a presença dos alunos do curso de Direito da Faculdade Unesc de Colatina, no Espírito Santo. Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui no Senado Federal. Obrigado. Parabéns aos colegas que estão nos honrando com as suas presenças aqui no Senado da República. Mas com muito prazer, eu ouço a parte do nobre senador Mozarino Cavalcante. Senador Tomás Correia, Vossa Excelência aborda um tema que é realmente preocupante, para dizer uma palavra suave. Porque a democracia, e está escrito na nossa Constituição, a República é constituída de 3 poderes, independentes e harmônicos entre si, cada qual deles com as suas tarefas bem explicitadas na Constituição. No entanto, o Poder Executivo, apesar de eu, inclusive como constituinte, ter a honra de dizer que escrevemos uma Constituição moderna, cidadã, como dizia o Ulisses Guimarães, deu margem, através desse instrumento da medida provisória, deu margem a que o Poder Executivo passasse a ser uma espécie de poder legislativo também. E mais ainda, interferisse na atividade do Legislativo, quando, por exemplo, uma proposta parte de um parlamentar, seja deputado ou senador, mesmo que agradando o Poder Executivo, muitas vezes essa proposta ela é retardada ao máximo, e às vezes, em seguida, vem uma mensagem de projeto de lei ou uma medida provisória no mesmo sentido. E aí termina por a nossa atividade parlamentar ficar apequenada. O Poder Legislativo, portanto, fica diminuído perante o Poder Executivo. Isso não é bom para a democracia. Não é bom para a democracia. Eu quero dizer que conheço de perto a presidente Dilma, é uma pessoa que tem uma visão de administração e de país realmente democrática, não compactua com corrupção, se preocupa com a boa administração, mas eu acho que também ela devia buscar, de maneira mais intensa, uma articulação com o Congresso Nacional que permitisse evitar tanto as medidas provisórias, nós estamos aqui mudando o rito das medidas provisórias, como também evitar que não houvesse facilidade de se atuar no Poder Legislativo. Eu sei que muita coisa é culpa nossa também, senador, porque se por um lado existe essa hipertrofia, por outro lado existe um encolhimento do Poder Legislativo. Né? Um encolhimento, porque, na verdade, muitos parlamentares preferem agradar o rei do que, digamos assim, até dialogar com o rei e mostrar para o rei, vou botar aqui entre aspas, que nós temos razão quando propomos alguma coisa. Eu acabei de falar sobre essa questão, Vossa Excelência participou do pronunciamento com brilhante à parte, sobre essa questão da BR-319. Um absurdo, digamos assim, a olhos vistos de qualquer leigo, de qualquer pessoa que tenha noção. Imagina os caminhoneiros que trafegam naquela rodovia. Então, eu acho que realmente é a hora, e inclusive depois desse episódio do mensalão, de tudo, que a presidente faça uma espécie de pacto entre executivo, legislativo e judiciário, para que possamos fazer uma operação de consolidação
da nossa democracia, que vem avançando, mas que precisa, de fato, ser alicerçada no que manda a Constituição, em poderes independentes mesmo, mas harmônicos entre si. Eu agradeço a parte do senador Moisés Cavalcante e Vossa Excelência, que é um parlamentar muito experiente, já foi deputado por mandatos outros, constituinte, que foi um dos subscritores da nossa Carta Constitucional. Vossa Excelência, embora médico, mas tem uma grande formação jurídica e legislativa. Tem perfeita compreensão do que aqui estamos dizendo em face daquilo que está na Constituição, que Vossa Excelência, com muita competência, subscreveu. Na Constituição de 69, senador Moisés Cavalcante, nós não tínhamos a medida provisória. Nós tínhamos o famigerado decreto-lei, que hoje é diferente. A medida provisória, ela vem para o Congresso e, quando não é votada no prazo fixado, ela cai de validade, perde a validade. Naquele tempo, na época da Constituição de 69, que tínhamos o decreto-lei, que hoje temos como sucedânea a medida provisória, o decreto-lei era o contrário. Se não fosse votado no prazo, ele seria aprovado por decurso de prazo. Hoje ainda é melhor um pouco, porque não votado o presidente Cidinho, nós temos pelo menos a rejeição da matéria. Mas, continuando, a enorme concentração de poder do Executivo merece certamente uma enorme reflexão de todos nós que temos compromisso com a política, com o direito e com a justiça. O sistema de freios e contrapesos não tem sido suficiente para frear as iniciativas que têm caracterizado as ações do próprio Poder Executivo. E aqui não é uma crítica à presidente Dilma ou ao Poder Executivo como um todo, porque é uma cultura do Poder Executivo nacional, e estadual e municipal, essa interferência, esse exagero na iniciativa das leis em face do Poder Legislativo. O Constituinte de 1988 já antevia a gravidade dessa situação, ao estabelecer no artigo 49, inciso 11º da Carta Constitucional, que é da competência exclusiva do Congresso Nacional zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa de outros poderes. Todos nós temos a obrigação de defendermos a Constituição e preservarmos a competência legislativa do Congresso Nacional, pois só assim o Brasil se tornará um país efetivamente democrático e desenvolvido social e economicamente. Mas vejam que, como disse muito bem o senador Mozarido Cavalcante, a culpa, em parte, é nossa mesma. É o Congresso que deixa, muitas vezes, de cumprir o seu papel constitucional. Vejam que a senadora do Rio Grande do Sul, Ana Amélia, em pronunciamento feito ontem da tribuna do Senado, cobrava medidas do Congresso Nacional sobre a fixação dos critérios das regras do Fundo de Participação dos Estados, porque o Supremo Tribunal Federal, recentemente, exigiu que o Congresso, até 31 de dezembro de 2012, fixe as regras. E nós agora estamos na iminência, senador Moisés Cavalcante, de chegarmos a esta data sem as regras estabelecidas pelo Congresso. E como ficam os estados? E o pior, como fica o Senado da República, representante da Federação? Se não votar essa matéria, os estados não vão receber o fundo de participação a que tem direito. Então, há pouco nós falamos da interferência do Poder Executivo em legislar sob medida provisória, e nós próprios, naquilo que nos cabe,
não tomamos as providências necessárias. Então nós vamos agora fazer o quê? Pedir ao Supremo Tribunal Federal que, pelo amor de Deus, prorrogue o prazo? Vamos ter que ir ajoelhado ao Supremo e pedir ao Supremo que prorrogue o prazo? Ou vamos ter que ter humildade e ir à presidência da República e pedir à presidente que baixe a medida provisória? Porque não fomos capazes de tomarmos e decidirmos aquilo que é próprio da nossa atividade parlamentar, que é legislar. De sorte que aqui fica essa preocupação. Quando se verifica a hipertrofia do Poder Executivo, a sua ascensão em legislar, em mandar para o Congresso Nacional uma medida provisória atrás da outra, nós às vezes temos até que dar a mão à palmatória e reconhecer que, se não for assim, não funciona, porque aqui no Congresso, muitas vezes, a sua iniciativa é retardada e acontece muito tardiamente, como é o caso agora do Fundo de Participação dos Estados. Eu fico a perguntar, senador Cidinho Santos, como vamos fazer? Se chegar dia 31 de dezembro, senador Mozarildo, senadora Ângela Portela, como vamos fazer? Vamos deixar então acontecer? O Congresso não vai votar? O Senado não vai se mexer? Vamos esperar que o Supremo prorrogue? Ou vamos pedir da presidente da República que baixe uma medida provisória, porque nós não fizemos a nossa parte? Muito obrigado, senhor presidente.